Olá, turma. Bom, estamos de volta, né, para a nossa segunda aula do quarto bimestre. E agora nós vamos falar sobre quais são as formas, né, de transferência de calor, né? Então, lembrando mais uma vez, né, que calor não é sinônimo de temperatura, né? Que enquanto a temperatura ela mede a agitação das moléculas de um corpo, o calor é a energia térmica em trânsito entre dois corpos que obrigatoriamente precisam estar, né, em temperaturas diferentes. Onde o corpo de maior temperatura, ele vai enviar calor, transferir calor para o corpo de menor temperatura. E assim, depois de um certo tempo, eles vão adquirir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Bom, a propagação do calor, ela ocorre basicamente por três processos distintos. Quais são eles? A condução, a convecção e a irradiação, tá? Bom, como nós temos a propagação de calor, né? E então a quantidade de calor é propagada durante o intervalo de tempo, ela define uma grandeza. Essa grandeza, ela é chamada de fluxo de calor, tá? Ela é representada pela letra grega φ. E a propagação de calor também pode ser calculada, tá? Onde φ, tá? Que significa aqui fluxo de calor, essa bolinha cortada ao meio na vertical, né? Diferente do θ, que é uma bolinha, mas ela é cortada ao meio na vertical. Então, essa aqui é a letra grega φ, e a propagação do calor, ela indica a quantidade de calor que um corpo ele recebe, né? Ou ele fornece, tá? Durante um intervalo de tempo, tá? Então, aqui, ó, esse T é de tempo, não é de temperatura. E aí, ele vai ser representado por segundos. E o que a gente já falou, né? A quantidade de calor que é dada em calorias ou quilocalorias, tá? Então, qual é a unidade de medida do fluxo de calor? Representado pela letra grega φ. O fluxo de calor, a unidade de medida dele, é cal por segundo, ou seja, é a quantidade de calor que um corpo recebe ou fornece a cada segundo, tá? Bom, então agora nós voltamos para os três tipos, né? Para as três formas de propagação do calor. A primeira delas acontece através da condução térmica, tá? Bom, como a gente pode explicar o processo de condução térmica? Vocês já devem ter percebido que, às vezes, se vocês forem mexer uma panela que está no fogo com uma colher de metal, inox, que seja, se vocês continuarem mexendo por muito tempo essa panela, vai chegar um determinado momento em que vocês não irão mais conseguir segurar, vocês não vão mais conseguir segurar essa colher. Por quê? Porque até pelo fato de ser de metal, né, e o metal ser um bom condutor de energia e de calor, a energia ela vai se propagando, né, o calor, né, ele vai se propagando de partícula a partícula até chegar na ponta, né, e aí você não consegue segurar mais, tá? Então, esse processo é um processo de condução térmica, né? Outra coisa, né, que a gente pode observar é quando, por exemplo, a gente toca em motores de carros aquecidos e ferros de passar roupa, né? A gente também sente, né, que fica quente, a gente não consegue segurar. Então, isso ocorre porque em um corpo, o calor ele pode fluir de um ponto para outro, molécula a molécula, átomo por átomo. Então, esse mecanismo ele é chamado de condução térmica. Por que acontece? Esse processo ele acontece
devido às vibrações de cada molécula do corpo, de modo que a energia térmica é transmitida para a próxima molécula e assim sucessivamente, tá? Bom, depois que a gente conhece a quantidade de calor que atravessa a parede e o intervalo de tempo, então nós podemos calcular, né, o fluxo de calor usando a equação que eu defini, né? Na verdade, eu defini não. Foi definida, né, por uma outra pessoa antigamente, mas que nós estudamos juntos aqui agora. Bom, o fluxo de calor por condução em um corpo homogêneo, né, por exemplo, um corpo todo metálico, ele é diretamente proporcional à área da superfície e a diferença de temperatura entre elas é inversamente proporcional à espessura do corpo. Esse enunciado, ele é conhecido como lei de Fourier, tá? E essa lei de Fourier, ela é representada também por uma equação, que seria o φ, que é igual ao K. Esse K é o coeficiente de condutibilidade térmica, que depende de cada material, tá? Vezes a área, vezes a variação de temperatura do corpo, dividido pelo E, tá? Esse E, ele é a espessura do corpo, tá? Ele é a espessura do corpo que, lógico, né? O exercício, ele vai nos dar, ok? Deixa eu só ver uma coisa. Lei de Fourier. Constante depende de ação como recipiente. É isso aí. Bom, nós temos vários tipos de isolantes, tá? Então, no espelho, talvez vai ser a espessura do material que o exercício vai dar para nós, tá? Bom, condutores isolantes, nós temos condutores, né, e isolantes térmicos, né? Condutores são aqueles que conduzem muito bem o calor, e isolantes são aqueles que isolam o calor. O coeficiente de condutibilidade térmica, tá? Ele é muito útil para determinar se um corpo ele é um condutor térmico ou um isolante térmico. Quanto maior for o valor de K, tá? Melhor condutor de calor será o material. Quanto menor for o calor de K, pior condutor de calor ele será. Então, ele vai ser considerado um isolante térmico, tá? Nós temos em alguns livros algumas tabelas, né, que trazem para nós quais são os melhores condutores, né? Então, por exemplo, alumínio, aço, é bom, né? Aí depois nós já temos tijolo, né? Não. Água, lã, espuma, o ar, né? Então, nós temos aqui, quanto maior for o valor de K, melhor condutor térmico ele é. Quanto menor o valor de K, pior condutor ele é. E aí ele é considerado, então, um isolante térmico, tá? Bom, então nós falamos de condução térmica, tá? Lembrando que ela só ocorre, a condução térmica, ela só ocorre em corpos materiais, tá? Ou seja, porque as partículas elas vão se aquecendo de molécula a molécula. E o outro? O outro é a convecção térmica, tá? A convecção, ela é um processo de propagação de calor que ocorre a partir de uma massa fluida, gasosa ou líquida, né? Então, ela acontece em líquidos e em gases, tá? De uma região para outra, devido à diferença de densidade. Normalmente, temperaturas diferentes é que causam essa diferença de densidade entre as regiões. Um caso comum é a movimentação do ar em uma sala fechada. Bom, na convecção térmica, então, nós damos que praticamente massa ao ar, tá? O ar frio, ele é mais denso, então ele desce. E o ar quente, ele é menos denso, então ele sobe. Por isso que os ares condicionados, eles precisam estar sempre instalados em cima. Por quê? Eles instalados em cima, como ele produz ar frio, o ar frio sendo denso desce, e o ar quente, ele sendo
menos denso, né, leve, ele sobe. Então, começa a fazer essa circulação de ar, né, correntes, né, correntes térmicas, que nós podemos chamar de convecção térmica, ok? Bom, então, por exemplo, isso eu falei do ar-condicionado. Isso pode acontecer, por exemplo, se você utilizar uma panela para aquecer a água. É lógico, a panela em si, ela vai obter o calor, né, vai se propagar nela através da condução térmica, porque ela é um meio material. Mas a água que está dentro dela, ela vai ser aquecida através do processo de convecção térmica, porque a água fria que está em cima, ela vai descendo, ela vai se aquecendo e vai subindo, né? E assim por diante, né? É um processo bastante interessante, tá? Bom, um outro processo interessante sobre a convecção térmica, e que tem a ver, inclusive, com as correntes marítimas, né? É quando nós estamos em uma praia. Durante o dia, nós observamos que uma brisa leve, ela sempre vem do mar para a areia. Então, se a gente observar, é lógico, se a gente estiver no mar ou mesmo na beira do rio, a gente pode observar isso, né, pela movimentação das árvores. Ao receber o calor do sol, o solo se aquece mais rapidamente que a água, fazendo com que o ar próximo comece a subir, criando assim uma corrente de convecção do mar para a terra, que é chamada de brisa marítima. Durante a noite, o efeito é invertido e a brisa vai da terra para o mar. Então, é a brisa terrestre ou continental. Preferencialmente, os pescadores eles saem para pescar com seus barcos na madrugada, aproveitando a brisa que vai da terra para o mar e retornam à tarde, aproveitando a brisa que vai do mar para a terra, tá? Então, esse daqui seria um exemplo sobre convecção térmica, que é uma das formas de propagação do calor. A outra forma de propagação do calor é a irradiação ou radiação, tá? Ela também é um processo, né, de propagação de calor. E nesse caso, a transferência de calor ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente da radiação infravermelha. O infravermelho, ele é uma onda eletromagnética que fica próximo da luz visível, né? Porém, ele não é visível a olho nu. A irradiação ou radiação, ela pode ocorrer tanto no vácuo quanto em certos meios materiais, tá? Já a condução e a convecção só se propagam em meios materiais, tá? Então, a convecção e a condução térmica, elas necessitam de um meio material para se propagar. A irradiação não. Ela ocorre tanto em meios materiais quanto no que chamamos de vácuo, tá? A energia radiante do Sol, ela é um exemplo, tá, da propagação do calor por radiação ou irradiação, né? E por que isso? Porque ela atravessa uma grande região no vácuo. É o processo mais importante de propagação de calor. Quando nos aproximamos do carvão em brasa, nós sentimos ondas de calor queimando a nossa pele. Isso ocorre devido ao processo de radiação, já que o ar é isolante e ele impede a condução térmica. Atualmente, as chamadas imagens térmicas são muito utilizadas na astronomia, na mecânica. Vários filmes, né, apresentam imagens que mostram o calor emitido por um ser vivo. Muitas cobras localizam uma presa por causa do calor que ela emite. Todos os corpos eles emitem naturalmente ondas de calor. Quanto mais quente um corpo se encontra, mais radiação ele emite. Então, ao liberar essa radiação, sofrerá um processo de resfriamento. Muitas câmeras de segurança, elas possuem LED infravermelho, que serve para quê? Para poder filmar no escuro, ok? Bom, então esses são os três processos de propagação do calor, tá? E essas são as duas formas como nós podemos calcular
essa propagação em um determinado material, ok? A nossa aula de hoje fica por aqui, tá? E fiquem atentos à nossa próxima aula. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.